Lux lucet in tenebres. A luz brilha nas trevas. O lema dos valdenses encontra-se hoje escrito em todas as igrejas do vale. Serve como uma silenciosa lembrança do seu fiel testemunho, a miúde manchado de sangue através dos séculos. No entanto, o símbolo profético da mulher no deserto não se aplica somente aos valdenses. Abrange a todos aqueles cuja fé em Deus e sua palavra os fez contrariar a corrupção e as falsas doutrinas da igreja. Um ano antes que Lutero cravasse as suas teses na porta da igreja, a reforma havia começado na Suíça com a pregação de Ulricus Zwingli. Ele falou contra a venda de indulgências e de outros abusos papais. Ensinou que a salvação só provém de Cristo. Mas não foi de Lutero que ele aprendeu estas coisas, senão pelo estudo das Escrituras. Nos estados alemães, Lutero destacou-se entre todos os reformadores. Mas nos distritos suíços, muitos homens piedosos chegaram a ser campeões da fé. Muitos dos líderes prominentes são lembrados nesse monumento da Reforma em Gênova. Guilherme Farel, conhecido por alguns como Lutero da Suíça francesa, João Calvino e Teodoro Bessa, sucessor e biólogo de Calvino. Calvino nasceu na França e foi guiado à fé da Reforma por seu primo Pedro Oliveiton, que mais tarde traduziu a Bíblia ao francês para os valdenses. Aos 25 anos de idade, Calvino foi para Basileia, na Suíça. Ali ele completou e publicou o que provavelmente foi o tomo mais influente da Reforma Protestante: a instituição da religião cristã. O seu objetivo era apresentar as grandes verdades da fé cristã, como ele achava que haviam sido antes de ser corrompidas pela Igreja de Roma. Em 1536, Calvino foi nomeado pastor e professor em Gênova. A Catedral de São Pedro chegou a ser o seu púlpito, mas as suas palavras não se limitaram aos confins desse edifício. Durante os últimos 25 anos de sua vida, Calvino tentou fazer de Gênova um modelo prático de uma cidade cristã. Por sua influência, Gênova chegou a ser um centro para a fé reformada na Europa. Ele também estabeleceu um colégio em Gênova e atraiu estudantes de toda a Europa. Ao completar os seus estudos, eles regressaram às suas terras para espalhar os princípios da Reforma. Um estudante que veio da Escócia como refugiado foi João Knox. Ele chegou a ser um íntimo amigo e ardente discípulo de Calvino. Como Paulo no apedrejamento de Estevão, assim João Knox sentiu o chamado ao ver o martírio do pregador escocês George Wishart. Aqui em frente ao castelo de Santo André, as letras GW marcam o lugar onde Wishart foi queimado na fogueira em 1546. Mais tarde, Knox regressou à Escócia e veio para cá, Santo André, o centro eclesiástico da Escócia no século XVI. A sua catedral era uma das maiores do cristianismo. No espaço de um ano, os habitantes do castelo convidaram Knox a ser o seu pregador. Logo em 1547, ele pregou o seu primeiro sermão aqui na paróquia de Santo André. Isso marcou o começo da reforma na Escócia. Não foi por coincidência que Knox usou como texto o capítulo 7 do livro de Daniel. No começo do seu sermão, ele mostrou o grande amor que Deus tinha pelo seu povo ao advertir-lhe dos perigos que ameaçariam a igreja. Identificou as 4 bestas como os 4 grandes impérios de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E logo falou do chifre pequeno que o sucedia,
identificando-o como anticristo papal. Ao fazer isso, Knox incluiu-se à lista dos grandes reformadores como Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino e muitos outros, que haviam declarado por igual. Uns 13 anos mais tarde, o parlamento escocês reuniu-se na cabine de votação. O lugar era ali, adjacente à igreja de São Charles, em Edimburgo, onde John Knox era o pregador. 6 reformadores escoceses, que por incrível que coincidência, levavam o nome cristão João, escreveram uma confissão de fé, que foi formalmente votada pelo parlamento em agosto de 1560. A missa foi proibida. A fé protestante foi estabelecida na Escócia. No entanto, Maria, a nova monarca, rainha da Escócia, com uma formação fortemente católica romana, tinha outros planos. Quando ela ordenou a celebração da missa, Knox declarou as suas objeções desde o púlpito, aqui na Catedral de São Charles. A rainha Maria citou Knox para que comparecesse ao palácio de Holyrood, não muito longe de São Charles. Maria, como outros monarcas da época, cria governar por divina autoridade e que as consciências de seus súditos estavam sob o seu controle. Por isso, a confrontação entre Maria e Knox era crucial para a sobrevivência da reforma na Escócia. Ensinado ao povo a aceitar outra religião que não é a que os príncipes permitem, mas Deus ordena que os súditos devem obedecer o seu príncipe. Minha senhora, a verdadeira religião não recebeu a origem nem a autoridade dos príncipes, só do Deus eterno. Portanto, os súditos não são obrigados a ajustar as suas crenças ao gosto dos príncipes, pois a miúdo os príncipes, entre outros, são os mais ignorantes da verdadeira religião de Deus. Sim, mas a vossa não é a igreja que eu guardarei. Eu defenderei a igreja de Roma, porque eu acho que é a verdadeira igreja de Deus. O seu desejo, minha senhora, não é razoável, nem faz dessa meretriz de Roma a verdadeira e imaculada esposa de Cristo. A igreja de Roma rejeitou a religião que os apóstolos ensinaram e estabeleceram. A minha consciência não me diz isso. A consciência, minha senhora, requer conhecimento, e temo que vossa majestade não o tenha. Tu interpretas as escrituras de uma maneira, eles a interpretam de outra. A quem devo crer? E quem será o juiz? Vossa majestade deve crer em Deus, que fala claro em sua palavra. Se a obscuridade existe em algum lugar, o Espírito Santo esclarece o mesmo em outros lugares com mais clareza, para que não permaneça nenhuma dúvida, a menos que seja obstinadamente ignorante. Lutero perante Carlos V em Worms, Knox perante a Rainha Maria em Holyrood, foram os momentos mais dramáticos da Reforma. Em ambos os casos, a vitória daqueles que tiveram uma fé incomparável em Deus e na verdade de sua causa. O conflito espiritual continuou em toda a Europa no século XVI. A reforma formal que resultou do desprendimento de Roma com Henrique VIII na Inglaterra em 1534 foi grandemente política. Mas nos anos seguintes, levantaram-se homens determinados em trazer de volta à Inglaterra os princípios bíblicos. Isso não ocorreria sem uma violenta oposição. Maria Tudor, filha de Henrique, assumiu o trono em 1553 e imediatamente decidiu restituir a Inglaterra à Igreja Romana. Durante o seu reinado de 5 anos, uns 300 protestantes foram queimados na fogueira. John descreve a igreja no tempo da cruz em diante como o povo de Deus sendo acusado por Satanás e suportando grande sofrimento, até a mesma morte. Aqui, nesse cemitério, está o monumento dos mártires. Registra mais de 18.000 mártires de Jesus Cristo. Ao redor de 100 deles foram executados em Edimburgo, e a grande maioria estão sepultados aqui. Mas João acrescenta essas palavras de triunfo em Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo na face da morte, não amaram a sua própria vida. Houve 3 homens na Inglaterra, cujo martírio pode representar a todos aqueles que não fugiram da morte.
durante os longos anos de perseguição. Em Oxford, encontra-se o monumento dos mártires, erigido a Nicholas Ridley, bispo de Londres, e a Hugo Latimer, campeão de Henrique VIII, e a Thomas Cranmer, primeiro arcebispo protestante de Canterbury. Os três morreram na fogueira erguida em plena rua, no lugar marcado por esta cruz. Em frente ao Colégio Balliol, onde John Wycliffe havia ensinado, quase 200 anos atrás.